Desperta, tu que dormes. A nova dimensão é a revelação de uma presença e poder que não podem ser definidos pelo pensamento humano e que normalmente não são trazidos à experiência humana, exceto por aqueles que captaram a visão de um universo espiritual. O pensamento do ser humano mediano não penetra no reino do espírito. Toda a sua vida, as suas faculdades de raciocínio e a sua consciência permanecem num mundo tridimensional, um mundo que só pode ser pensado e conhecido do ponto de vista dos sentidos físicos. Nesse reino, todas as formas de poder humano, poder, força, sabedoria e astúcia, ou estão nos ajudando ou prejudicando, sendo utilizadas de forma construtiva ou destrutiva. O mundo humano inteiro é constituído por imagens, às vezes boas e às vezes más, e das reações que vêm a uma pessoa do que ela vê com os seus 5 sentidos físicos e com a mente racional. Os poucos que penetram o véu e enxergam o real espiritual descobrem que existe outro poder e presença, que não é poder nem presença no sentido humano da compreensão. Para o sentido material, não é presença porque não é forma delineada. Não é poder porque não suplanta, supera, regula ou governa outros poderes. No entanto, é uma presença no sentido de que os espiritualmente iluminados a sentem, percebem, conhecem e estão conscientes dela, mesmo quando não tem forma, contorno, cor ou dimensão real. É um poder porque a sua própria presença revela harmonia, mesmo onde possa haver discórdia, doença ou pecado. Os místicos de todas as épocas, e a palavra místico, é claro, significa qualquer pessoa que tenha atingido alguma medida de união consciente com Deus, discerniram esta presença e poder invisível e se beneficiaram dela, e através dela alcançaram grandes alturas de paz, harmonia e alegria dentro do seu próprio ser. Embora muitos destes místicos tenham sofrido perseguição do mundo exterior, isto nunca perturbou o ser deles, porque compreenderam a razão desta perseguição. Eles perceberam que este poder destruiria aqueles e a atividade daqueles que pudessem permitir a sua entrada na sua consciência, mas que ainda não estavam prontos para ver a vantagem de abdicarem do seu senso pessoal de vida pela vida divina ou espiritual. Para o materialista, é muito difícil imaginar ser feliz ou ser rico dando, quando toda a sua formação foi de que a felicidade e a riqueza devem ser alcançadas através da obtenção e posse. Este mundo tridimensional, que é chamado mundo humano ou material, é apenas um falso conceito do real e nunca é destruído em si mesmo. Ele é visto através, é compreendido pelo que é, e nessa compreensão vem a dissolução do mesmo. Em outras palavras, na realidade não existe um universo objetivado, físico, mortal e material. O único universo que existe é o mundo espiritual real da criação de Deus, e a prova disso é que no momento em que um grau de visão interior é despertado, o mundo da criação de Deus torna-se o único mundo real, e o conceito mortal começa a perder a realidade e a desaparecer. Desde que a história tem sido registrada, tem havido ordens religiosas secretas ou fraternidades formadas para muitos propósitos diferentes, sob muitos nomes diferentes, e todas elas exigindo alguma forma de iniciação. Os iniciados devem submeter-se a certas provas, testes e exames antes de serem admitidos na fraternidade. E embora a iniciação real possa diferir da sua forma exterior, os testes, provas e exames são todos iguais a este respeito. Os iniciados devem passar por experiências difíceis e aterrorizantes. Por exemplo, nas suas meditações e nos seus períodos de silêncio, veem imagens dos seus entes queridos morrendo, sendo mortos ou roubados.
podem até ter visões de traição, falsidade ou engano. A tentação, então, é abandonar a ordem e regressar rapidamente para casa para proteger os seus entes queridos, ou fazer o que for necessário para restaurar a harmonia na sua experiência. Em cada uma destas etapas, alguns iniciados sucumbem a estas tentações e regressam para casa, e isso acaba com seu progresso espiritual. Outros encontram-se em experiências angustiantes de natureza diferente, e eles também caem às margens do caminho. Por fim, aqueles que sobrevivem aos testes mais simples e às tentações chegam ao último. O teste final é o de ser confrontado com a morte de alguma forma, tal como ser levado à beira de um penhasco e ser instruído, e é claro, é necessário ser obediente, para saltar do penhasco para as rochas ou para as águas abaixo. O penhasco é tão alto e as rochas abaixo são tão irregulares que não há esperança de sobrevivência. Saltar significa morte. O que acontecerá? Morte ou desobediência? Se for desobediência, não há esperança de ser admitido na fraternidade. Se é morte, isso também põe fim a toda a esperança. Mas há alguns irmãos na ordem e por isso alguns devem ter sobrevivido ao teste. Alguns devem ter suportado e passado pela provação. Existe o teste, um teste que cada um dentro de si deve decidir fazer ou não. É desnecessário dizer que qualquer um que seja obediente e salte do penhasco torna-se automaticamente membro da fraternidade, porque muito antes de poder alcançar as rochas, ele despertou e descobriu que toda a experiência era uma ilusão. Ele foi hipnotizado a ver e aceitar todas essas imagens, mas desde a primeira até a última, nenhuma delas foi real. E aqueles cujos medos os impediram de entrar no desconhecido? Foram para casa e descobriram, para sua consternação, que nenhuma das coisas que temiam havia acontecido e que tinham perdido a sua oportunidade de progresso espiritual. Aqueles que sobreviveram ao teste final foram admitidos na fraternidade, mas algo muito maior aconteceu com eles do que fazer parte de uma ordem espiritual. Eles aprenderam o grande segredo de que toda a experiência humana é um estado de ilusão e que as condições que eles foram tentados a ver e a acreditar não existiam em parte alguma no reino do real. Hoje, nós somos os iniciados e neste momento estamos tomando os graus da fraternidade. Agora mesmo estamos sendo testados e tentados com experiências de falta e limitação, pecado ou doença. Podemos não perceber que estamos sendo submetidos a uma iniciação, mas estamos. Alguns de nós estão até sendo testados pela aparência da morte, mas quão revelador é ver o olhar nos rostos de algumas das pessoas que pensavam ter morrido. Elas ficam surpresas quando despertam e descobrem que toda a experiência é ilusão, que isso nunca aconteceu e que estão começando exatamente onde pararam. A mente humana não pode perfurar o véu do sentido material mais do que os iniciados na fraternidade puderam ver através das tentações que lhes foram apresentadas enquanto sob hipnotismo. É somente quando saem do hipnotismo que alguns, pela graça divina, recebem luz suficiente para saberem que tinham sido hipnotizados e, assim, são capazes de desconsiderar as experiências pelas quais passaram. Outros, ainda sob uma medida de hipnotismo, acreditam que o que estão experienciando é real e correm para fazer algo a respeito. Todos aqueles que foram responsáveis por curas espirituais sabem que nunca curaram uma doença ou estabeleceram um osso. Tudo o que eles fizeram foi perfurar a ilusão da sugestão hipnótica e enxergaram através dele o mundo e o homem da criação de Deus. Viram que Deus é a única vida, a única sabedoria, a única lei, a única substância, a única causa e, portanto, o único efeito. A faculdade que permite perfurar o véu para ver através da ilusão
é o Cristo, é a consciência espiritual. E consciência espiritual significa consciência do Espírito. Obviamente, o sentido material nunca poderia ter essa faculdade. Alguns, muito afortunados, entram neste plano de existência com uma medida dessa consciência iluminada, o suficiente, pelo menos, para contemplar algum grau de realidade. Outros, e a maioria de nós está nessa categoria, veem apenas o sentido mortal e material das coisas e acham muito, muito difícil acreditar que existe um universo de harmonia aqui e agora e que podemos entrar nele à vontade, não por escolha, mas porque não existe outro universo. Tudo o que é necessário para contemplar é uma pequena medida desse toque, desta consciência do Cristo. Então, a questão vem a nós. Como alcançar a capacidade de ver através da ilusão e saber que é seguro para nós saltar, uma vez que o único lugar onde podemos saltar é para os braços eternos? A resposta é que você já tem a primeira semente dessa iluminação. É porque você teve essa semente que no início você se lançou num caminho espiritual. Foi essa semente espiritual que o levou até ele. Caso não a tivesse tido, você não teria chegado a qualquer ensinamento espiritual. Teria entediado você, teria irritado você, teria parecido um absurdo para você porque o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. O mero fato de que isso não é tolice para você é uma indicação de que você já se elevou acima do nível do homem mortal. Você não tem outra escolha a não ser continuar. Nem precisa de ter quaisquer dúvidas ou receios sobre o resultado final. O fato de você ter sido colocado no caminho é suficiente. Provavelmente, os medos ou dúvidas que você tem sobre sua capacidade de alcançar podem, durante algum tempo, impedir a sua realização. Mas quanto maior for a sua capacidade de relaxar e compreender que não está neste caminho por sua própria escolha ou pela sua vontade, mas que uma semente foi plantada em você e que está germinando, quanto mais você puder perceber isso e simplesmente afastar-se e deixá-la tomar o seu curso normal, mais rapidamente você despertará para sua filiação na fraternidade, para a realização do ser espiritual. É inevitável, você não pode falhar. O despertar é um ato da graça, é um ato de Deus pelo qual você não tem qualquer responsabilidade pessoal. O governo está sob seus ombros. Apenas marque isto. Ao olhar para este mundo do ponto de vista das aparências, você se verá lutando e esforçando-se para alcançar a espiritualidade. E quanto mais tempo você olhar para a vida desse ponto de vista, maior será a luta. Mas neste preciso momento, ao derrubar essa barreira, ao abandonar o sentido de olhar para um mundo de ilusão e tentar melhorá-lo, você pode sentar-se calmamente na percepção. Certamente, o que é mais verdade? O que é mais lógico do que Deus ser o criador deste universo e, se criador, também o seu mantenedor e sustentador? Se isto é verdade e estamos vivendo num estado de ilusão, o que poderia ser mais verdadeiro do que apenas Deus ser o destruidor da ilusão? Onde está então a sua responsabilidade pessoal? É ser normal, ser natural. É viver todos os dias de acordo com o padrão que lhe é apresentado pela manhã. Tenha em mente, na medida do possível, que você nunca deve julgar nem o homem, nem a circunstância do ponto de vista da sua aparência. Pare de olhar para o homem doente e pecador e de se perguntar como fazer para que ele fique bem. Pare de olhar para as imagens pintadas nos jornais, no rádio e na televisão e pare de se perguntar como pode melhorá-las. Você não vai melhorá-las. A iluminação vai dissolvê-las e a maior parte dessa iluminação é a constatação de que só Deus pode fazer isso. O mundo pode não ver ou estar ciente disso, mas o fato é que a redenção do mundo, através da revelação da sua perfeição e pureza espiritual, não só é inevitável, mas nem sequer está distante. O progresso para esse fim é tão rápido que não me surpreenderia se acordasse amanhã de manhã
e encontrasse o mundo inteiro em paz e nos braços de Deus. Foi apenas há 300 ou 400 anos atrás que não havia escritura em circulação. Foi apenas há 500 anos que uma gráfica imprimiu o primeiro exemplar da Bíblia. E mesmo 100 anos mais tarde não havia muitos exemplares, isto é, não havia muitos para lê-lo. Assim, foi apenas nos últimos 100 anos que os homens e mulheres tiveram acesso às Escrituras, que é uma revelação do poder, do amor e do poder da graça, uma revelação de Deus em assuntos individuais. É apenas nesses últimos 150 anos que a grande arte, música e escultura do mundo foram postas à disposição do homem comum. A educação até essa altura era principalmente para aqueles que entravam na igreja, mas para aqueles que estavam fora da igreja havia muito pouca oportunidade. Assim, todo este bem cultural, filosófico e espiritual foi generalizado nesses últimos 100 anos. Além disso, foi apenas nos últimos 75 anos que o mundo teve a revelação da verdadeira natureza do que está enfrentando como experiência humana. Até então, o mundo estava combatendo o mal como se fosse uma realidade. Estava combatendo o diabo tão duramente como se fosse um incêndio de 4 alarmes, e também não estava fazendo muito progresso com isso. Nesses últimos 3/4 de século, o mundo tornou-se menos temeroso do inferno e da condenação, menos temeroso de Deus e menos temeroso de doenças. Em outras palavras, a consciência humana está rapidamente se tornando iluminada com a compreensão da graça de Deus, iluminada com a compreensão de uma presença e poder divino e, acima de tudo, iluminada com as forças do amor. Você pode ver como o amor está sendo expresso de forma tangível em melhores relações comerciais no país, nos maiores esforços das nações para ajudar outras nações e dos povos para ajudar outros povos. Apesar dos preconceitos e ódios que ainda persistem aqui e ali, o cenário geral melhorou muito. Quando a consciência humana é preenchida com um senso de amor e paz, um senso de uma presença onipresente e onipotente, ela não está longe do céu, da realização espiritual. Isso está acontecendo agora e acontecendo muito rapidamente. Se você julgar o mundo do ponto de vista das aparências, as suas muitas guerras e as nações em dificuldades, a mudança que ocorreu pode não ser tão evidente para você, mas olhe para ela do meu lado da cortina e você verá não tanto a luta e o conflito exterior que está acontecendo, mas o surpreendente grau de iluminação que está entrando na consciência humana. Esta é a imagem que eu estou vendo. Deixe-me levar isso um passo mais além. Se queremos ser uma luz para o resto do mundo, não devemos ficar fascinados ou hipnotizados pelo mundo das aparências, mas mesmo com esta pequena compreensão que nos foi dada e até este momento demonstrada, devemos ver para além do mundo das aparências e olhar para ele sempre da perspectiva de Deus. Essa será, em última análise, a graça salvadora, a capacidade de olhar para o mundo a partir da perspectiva de Deus e não da perspectiva das aparências. Aqui reside o segredo da deshipnotização, isto é, o segredo do despertar das ilusões dos sentidos, tentação, mortalidade, ignorância e superstição. Olhe a partir da perspectiva de Deus. Antes de tudo, esteja seguro em sua mente de que teve um vislumbre de Deus como o poder infinito do bem, como a substância infinita e a lei do universo. Então, à medida que você olha para fora a partir da perspectiva de Deus, você encontrará um mundo governado por Deus, um mundo mantido por Deus e um mundo sustentado por Deus. E qualquer que seja a ilusão que pareça existir, você descobrirá que Deus é o destruidor dela. Ao perceber isso, a responsabilidade pessoal diminui e você sabe que não tem que lutar pela iluminação. Ela está vindo a você tão rapidamente quanto você pode aceitar e responder a ela. Apenas continue no caminho em que você se encontra. Continue da maneira que satisfará a sua própria integridade, que você está fazendo tudo o que se pode esperar de você, que você está vivendo de acordo com o seu mais alto senso de retidão.
Além disso, você não tem qualquer responsabilidade. O governo está sobre seus ombros. Olhando para este mundo a partir da perspectiva de Deus, você testemunha um grau de individualidade baseado completamente em valores espirituais que lhe mostram que o homem não tem que ser salvo ou curado. O que o homem precisa, no entanto, é despertar. Mas como um com Deus é a maioria, quando um desperta, e isso significa um Cristo, ele pode despertar milhões, milhões e milhões. Um Jesus compreendido corretamente pode despertar milhões de pessoas sobre a face da terra. É preciso apenas um, aquele que tem a luz que vê por trás da cena humana para a cena espiritual. Não há solução para a cena humana através de meios humanos. Não há solução para a cena humana a não ser despertar dela. Quer seja a relação insatisfatória que existe há muitos anos entre capital e trabalho, quer seja a relação infeliz entre duas pessoas, não há solução humana para isso. Deixe uma pessoa acreditar por um momento que ela obtém o seu bem de outra. Deixe-a acreditar que os seus interesses são antagônicos aos de outra, e você terá os ingredientes para todas as guerras, discórdias, úlceras e todos os problemas que possam existir em um universo de milhões de pessoas. Basta multiplicar o relacionamento humano existente entre duas pessoas quaisquer, e então você descobrirá o que é o mundo humano e saberá também que não há solução para estas clivagens no plano humano, porque sempre um estará vendo quais são seus direitos e o outro estará vendo os direitos dele. Um estará vendo os seus privilégios e o outro estará vendo os deveres do outro, e assim não há como se unirem. A solução reside nos meios espirituais. Quando você começar a ver que o homem cujo fôlego está em suas narinas não é uma realidade ou um mal, mas uma ilusão, e que realmente existe o Cristo, quando você começar a compreender a natureza espiritual do ser individual, você começará a ver uma mudança nos relacionamentos, mesmo que no início esteja apenas do lado daquele que teve o primeiro vislumbre da luz espiritual. Então, você encontrará menos antagonismo, menos ganância, menos raiva, menos críticas e menos qualidades negativas da humanidade. Seria uma total impossibilidade para um indivíduo viver consistentemente numa consciência de amor e perdão e não ter o outro eventualmente respondendo em alguma medida, ou ser removido e deixar espaço para outra pessoa entrar, em harmonia, em paz com a nova dimensão, o Cristo. Quando você vê este universo do ponto de vista de Cristo como ser individual, quando você olha através da aparência para a realidade, deixando que cada opinião, pensamento e convicção provenha de Deus, então o mundo começará a vir até você nesta nova dimensão. Talvez não inteiramente, porque ainda há muito pensamento endurecido no mundo, mas isso não é preocupação sua. A sua preocupação é que você comece, e já que você e eu somos da família de Deus, e nós, pelo menos, tivemos um vislumbre do verdadeiro ser, somos nós que devemos fazer isto à nossa própria maneira. A verdade é que não temos escolha neste assunto. Somos nós que devemos fazê-lo, e somos nós que devemos continuar a fazê-lo, por causa da medida da graça que nos foi dada, a graça de saber que Deus é o princípio deste universo, que o amor é a influência real na terra como no céu. Assim, porque sabemos essas coisas, e porque conhecendo-as não podemos desconhecê-las, torna-se natural para cada um de nós, em certa medida, obedecer ao impulso de contemplar espiritualmente em vez de materialmente. Por causa disso, e pelo fato de que isto continuará a crescer sobre nós, é inevitável que esta luz vá cada vez mais longe na consciência humana, até que toda a consciência humana seja iluminada. A nossa maior preocupação deve ser uma preocupação com a nossa responsabilidade individual. Posso fazer o suficiente? Poderei fazer o suficiente? Estarei à altura? É por isso que gostaria de lhe dizer que você não vai estar à altura, mas também não vai falhar. Nem o sucesso nem o fracasso dependem dos seus esforços. Você é apenas o instrumento através do qual
o Cristo está encontrando entrada na consciência humana. É isso que você é. Eu digo você, mas você sabe que eu quero dizer nós. Isso é o que nós somos. Somos os instrumentos agora utilizados pela consciência divina para espalhar a sua luz na consciência obscurecida, na consciência do que é chamado este mundo. A responsabilidade não está sobre os nossos ombros. A escolha não é nossa. Não temos poder para nos tornarmos como a esposa de Ló. Não temos poder para voltar atrás, nem sequer o poder para olhar para trás. O que quer que tenhamos deixado lá atrás, se foi. Não temos outra escolha a não ser seguir em frente. Por quê? Porque não nos trouxemos a este estado de consciência em primeiro lugar. Vós não me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Há algo na sua consciência e na minha que nos preparou para sermos a luz do mundo. Provavelmente, apenas um pouco de luz neste momento, mas mesmo assim, a luz do mundo. E continuará a expressar-se em nós e através de nós. Ela nos manterá, nos sustentará e, sempre que necessário, destruirá as ilusões dos sentidos, para que possamos perceber a natureza mesmérica do mundo visto do ponto de vista das aparências. Ninguém que tenha trabalhado com os princípios do caminho infinito por qualquer período de tempo voltará a ficar tão hipnotizado pelas aparências quanto antes. Nunca mais ninguém poderá ficar tão horrorizado com as imagens ruins, nem se regozijar tanto com as boas imagens, uma vez que todos os que têm se dedicado a este trabalho têm sido tocados pelo Cristo, ao ponto do mundo das aparências nunca mais ser tão desastroso ou temeroso. Uma vez que tenhamos contemplado a própria presença do Cristo ou experimentado a sua atividade, como isso pode nos deixar intocados ou como isso pode nos deixar onde nos encontrou? Podemos duvidar da nossa própria capacidade de compreender ou progredir, mas será que podemos duvidar da capacidade do Cristo para desempenhar as suas funções em nós? O Cristo está sempre presente em vão? Será que a palavra retorna vazia? Não. Quando você está falando do poder divino, do poder de Cristo, da presença do próprio Espírito. Não existe um toque desse dedo, não existe um grão de iluminação que não apareça no mundo exterior como maior harmonia, maior paz, maior saúde, maior suprimento, maior alegria, algo maior ou alguma outra coisa de uma natureza espiritualmente boa. Impossível. Portanto, mesmo que você duvidasse da sua própria capacidade, mesmo que duvidasse do seu próprio motivo no estudo desta mensagem, não duvide da atividade da presença e do poder do Cristo, uma vez que você o sentiu, foi tocado por ele, ou o viu. Nunca duvide. Mas se você duvidar disso, vá em frente e duvide, porque mesmo isso não interferirá com a capacidade da presença e o poder do Cristo de destruir todas as ilusões dos sentidos. Nada que você ou eu possamos fazer ou deixar de fazer pode interferir com a fruição da presença e do poder de Deus. Toda a nossa fé deve ser colocada. Não deve ser colocada. Não tenha qualquer fé nisso, se você não conseguir chegar a esse ponto. Que diferença fará a sua fé ou a falta de fé para Deus ou para o Cristo? A sua atividade pode ser paralisada uma vez que tenha sido realizada? Não. Portanto, quer você e eu duvidemos ou não, se tememos ou não, se pensamos ou não que podemos não viver à altura disto, é tudo a mesma coisa. O dedo já escreveu. Não há dúvida sobre isso. O manuscrito está escrito na parede. A nossa consciência foi tocada. Ela foi tocada ao ponto de nos reunir todos em um só caminho, todos em uma só mente, desejando apenas uma coisa: mais luz, mais luz. Por isso, apenas estarmos juntos no caminho nos beneficia de qualquer luz, esperança, coragem ou fé que exista na consciência do nosso próximo. Não só nos beneficiamos com a atividade do Cristo, mas também com a luz que o nosso próximo captou. Este é um momento em que é legítimo pedir luz emprestada ao nosso próximo, e não apenas podemos pedi-la emprestada, mas a luz da sua consciência está brilhando sobre nós,
e cada um está se beneficiando em certa medida da consciência de cada indivíduo que teve um vislumbre da luz. O resultado é inevitável. A minúscula medida de luz que vislumbramos se derramará neste universo em brilho cada vez maior, não apenas nos iluminando no nosso caminho, mas o que é mais importante, provando ser uma luz para aqueles que ainda estão na escuridão. Por que isto? Por causa de você e de mim? Não. Porque a atividade do Cristo é inevitável. Porque durante centenas de anos a atividade do Cristo tem penetrado a consciência humana, abrindo-a cada vez mais e mais, dando-lhe cada vez mais luz e mais luz e mais luz, até termos alcançado esta era gloriosa, quando não só vimos e sentimos a luz que é Deus, mas também tivemos um vislumbre da maior verdade já revelada, que é que o mundo das aparências não é um mundo a ser destruído, mas a ser compreendido, visto através, não temido, não odiado, não combatido, visto através do seu nada, da natureza ilusória da sua estrutura. Nenhuma bênção maior virá a este mundo do que a compreensão do fato de que não devemos nos deixar enganar pelas aparências. E uma vez que a luz nos tenha tocado, não podemos ser. Aqueles que se deixam enganar pelas aparências até ao ponto de serem impiedosos, estúpidos, grosseiros, supersticiosos e temerosos, são aqueles que ainda não foram despertados ou tocados pela mais ínfima medida da luz. Mas no grau em que essa luz penetra na consciência, nesse grau fazem desaparecer da face da terra as imagens ilusórias do pecado, da doença, da morte, da falta, da limitação, da guerra, dos vulcões, dos terremotos e de todos os outros males da existência humana, porque nunca tiveram a existência como realidade. A sua única existência foi a mesma que a experiência do iniciado na fraternidade. Foi uma experiência de hipnotismo. Quando esses períodos de tentação, de acreditar em alguma aparência particularmente maligna e dominante vierem, e quando vierem, esteja alerta. Lembre-se rapidamente que não está lidando com a aparência como ela parece ser. Está lidando com uma aparência que não tem substância em nenhuma lei. Não pode fazer qualquer mal. Na medida de sua resposta rápida, virá a sua liberdade do medo, da dúvida e do atraso na realização do bem.